A paz do Senhor, meus irmãos. Vou deixar uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 29, que diz assim: Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, sentados junto do caminho, ouvindo o que Jesus passava, clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendeu para que se calassem. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista. Amém, irmãos? Glória a Deus. Conhecemos nessa passagem dos cegos de Jericó que clamavam quando Jesus havia ido lá em Jericó e estava voltando. Eles viram uma multidão, barulho de multidão, e eles perguntavam o que está acontecendo, e falaram: olha, Jesus, o Messias, muitos acreditavam que ele era um profeta poderoso em obras, mas esse cego, ele sabia que ele era o Messias, que Jesus era o Messias. Então ele clama e ele diz: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E ele clama por misericórdia, ele clama por socorro. Aquela poderia ser a única chance dele de mudar de vida, de ter a sua visão recuperada, de ser um homem normal, poder trabalhar, porque os cegos ficavam à beira do caminho como esse estava, pedindo esmolas, dependendo dos outros. Então a questão dele não era só física, não era só a cegueira, tinha também aí a questão social. Era um homem que dependia dos outros para comer, era um homem que era humilhado, muitas coisas estavam em consideração aqui, E ele sabe que Jesus está vindo e ele clama, para que Jesus restaurasse a vista dele. As pessoas queriam que ele parasse. Cala a boca, cego, cala a boca, ele não vai te dar atenção. Mas o homem não se deixou ouvir, pelas vozes estranhas, pelas vozes que tentavam pará-lo. Ele, pelo contrário, ele clama porque ele sabia que com o clamor dele Jesus ouviria. E Jesus sempre ouve o nosso clamor. A Bíblia fala que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Senhor, ele ouve o nosso clamor. Então clama ao Senhor, pede a ele o que você está necessitado. Pede ao Senhor para mudar a tua vida, para mudar a tua história, que o Senhor muda. E, irmãos, aqui a Bíblia fala que esse homem, ele queria as vistas dele novamente. Queria poder enxergar, queria poder, através da visão restaurada, trabalhar, ter o seu ganha-pão, não depender mais dos outros para se alimentar, para comer, para se sustentar. E ele fala: Senhor, que se abram os meus olhos, Senhor, que se nos abram os olhos, a gente quer ver. E ali o Senhor Jesus, movido de compaixão, ele viu que aqueles homens queriam realmente ser curados, que eles precisavam até ser curados. O Senhor se comoveu da situação que aqueles homens estavam e imediatamente, ele toca nos olhos, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista. E aqueles homens o seguiram, seguiram um homem que mudou a vida deles, como nós estamos seguindo o Deus, que mudou a nossa vida. E o que é que o Senhor ele quer falar através desses versículos, dessa passagem? Irmãos, aqui os cegos estavam pedindo visão física. Eles eram cegos mesmo. Estavam pedindo visão física. Talvez
né, não tenha no nosso meio alguém que seja cego fisicamente. E se tiver, Jesus cura também. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, se você está cego fisicamente, o Senhor pode te curar, e o Senhor quer te curar, e o Senhor te cura. Mas aqui o Senhor vem me dando forte sobre a cegueira espiritual. Muitas vezes a gente está cego espiritualmente e não consegue ver um palmo à frente do nosso nariz se tratando das coisas espirituais. E uma pessoa que é cega espiritualmente, ela é mendiga assim na fé, né? Ela não consegue se sustentar por si só, ela fica dependendo dos outros, dependendo dos irmãos, do pastor, né? Para conduzir ela, para orientar ela, sendo que é Deus, irmãos, quem, né, o principal, né, quem nos orienta, e Deus quer nos orientar. Mas muitas vezes a gente está cego espiritualmente e não quer ver, não consegue ver, na verdade. Mas esses cegos aqui, eles queriam ver. E se a gente quiser ter uma visão espiritual mais apurada, como de águia, né, que enxerga além, a gente precisa clamar também ao Senhor Jesus. Meu Deus, me dá uma visão espiritual, abre a minha visão espiritual, tira toda a escama, né? Me dá uma visão aguçada espiritualmente, para eu poder saber com quem eu estou lidando, para eu saber me portar no mundo espiritual, para eu saber quando eu tenho que guerrear, quando eu tenho que adorar, quando eu tenho que clamar. Me dá uma visão espiritual para discernir ali os espíritos, né? Me dá uma visão espiritual para eu não ficar como cego em tiroteio, né? No mundo espiritual. Então, irmãos, vamos pedir ao Senhor que abra a nossa visão, né? Nós sabemos que Eliseu era um homem que tinha uma visão espiritual tremenda, né? Foram prender ele, né? Ali o exército da Síria, e cercaram a cidade. O moço dele, quando se levanta e olha o exército inimigo cercando a cidade para prender Eliseu, ele fica desesperado. Ele entra na casa, chama Eliseu, desesperado, e Eliseu vai lá fora, né? Olha e vê aquele exército, mas Eliseu estava tranquilo porque ele tinha a visão espiritual aguçada. E ali ele vê, contempla o exército do Senhor, né? E ele diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ali o moço, sem entender nada, desesperado, Eliseu ora a Deus para que Deus abrisse a visão daquele jovem. E ali Deus abre e ele pôde então enxergar ali o exército do Senhor que estava já preparado, né, para atacar o inimigo, e atacou com cegueira. Irmãos, aquele jovem só pôde descansar e saber da certeza da vitória quando foi aberto a sua visão espiritual, né? E ele enxergou ali o exército do Senhor. Muitas vezes o exército de Deus está do nosso lado, né? Muitas vezes a voz do Senhor está falando conosco e a gente, por não ter uma visão espiritual, não consegue ouvir, né? E aí vem o desespero, a gente fica desesperado em meio ao problema, em meio às dificuldades, sendo que o nosso Deus está do nosso lado, está à nossa frente, está à nossa volta, né? Pronto para pelejar em nosso favor, como ele fez com Josafá e o povo de Judá. Então, que a gente venha pedir ao Senhor, clamar, como esses cegos fizeram, por visão espiritual, para que o Senhor nos abra a visão espiritual e para que a gente possa ver. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, que os irmãos tenham uma boa noite. Glórias a Deus.